verso de número 1 até o verso 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavra do Senhor. Meus irmãos, certamente alguns aqui já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Guerra Mundial Z. Quantos aqui já viram? Acho que a grande maioria, né? Aquele outro também, Eu Sou a Lenda. Quem já viu aqui, um pouquinho mais antigo, se eu não me engano. Algumas séries também que tratam do mesmo assunto, como, por exemplo, The Walking Dead, né? Que fala sobre o que mesmo? Zumbis, né? Quando eu leio esse texto aqui, eu não sei porque eu me lembro, né? Desses filmes, né, que trabalham essa questão do zumbi. O que é um zumbi? Né? Quem pode fazer uma definição assim, bem breve de um zumbi? É um morto-vivo, né? É alguém que, a despeito de andar, né, de comer, né, de se alimentar de outros, né, ele perdeu a identidade de ser humano. Ele mantém apenas as suas faculdades biológicas, mas ele deixou de ser uma pessoa. É interessante nós pensarmos no morto-vivo, porque me parece que Paulo, aqui no verso de 1 a 3, ele está exatamente descrevendo um zumbi espiritual. Alguém que, a despeito de andar, de comer, de se relacionar, não vive. Não tem vida, perdeu a sua identidade há muito tempo. É interessante que, geralmente, nesses filmes, o zumbi, ele é alguém que fora contaminado por algum tipo de vírus, né, que geralmente a trama gira em torno de tentar descobrir a cura, né? Eu Sou a Lenda, que não sei se alguém vai ter interesse depois de ver, né? Mas a cura está exatamente em algo que o próprio estudioso, pesquisador, que no Eu Sou a Lenda é o Will Smith, ele descobre no final. Geralmente na série, esse vírus ele vai contaminar a população quase toda, e aí então você tem exatamente as pessoas na esperança de descobrir a cura, não apenas para outros não se contaminarem, mas para tentarem fazer com que aqueles que foram contaminados, eles venham a voltar a ser o que eram antes. O homem lá na criação, ele foi contaminado por um vírus, que de alguma maneira, embora, como nessas séries ou nesses filmes, ainda de alguma forma está presente ali a humanidade, como por exemplo, o ser humano, mesmo depois da queda, mesmo depois que ele pecou, ele caiu em Adão, a imagem de Deus, a imago Dei, a imagem de Deus ainda permanece presente no homem.
permanece no ser humano, porém, por causa da queda, provocou uma morte. E essa morte, que nós chamamos de depravação total, não significa dizer que o indivíduo perdeu todas as características da sua criação original, mas significa que todas as faculdades do homem, todas elas foram manchadas pelo pecado, manchadas por esse vírus, de modo que tudo que o homem faz, todas as suas habilidades, todos os seus sentidos foram afetados pelo pecado. Quando você lê, por exemplo, Gênesis, você vai ver que quando o homem caiu, ele pecou, a primeira coisa que o homem faz é o quê? Se esconder de Deus. Ou seja, ele passa a fugir de Deus. Ele tem o seu relacionamento com Deus afetado. Mas o homem não apenas se esconde de Deus. Quando Deus pergunta por que ele está fugindo, o que ele responde? Que ele estava o quê? Nu, e por isso ele teve vergonha. O homem passa a se auto-rejeitar. Ele rejeita o Criador, ele se rejeita, e depois ele vai rejeitar quem? A mulher que tu me deste. Ou seja, ele tem a relação com Deus afetada, consigo mesmo, com o outro, e com a própria criação. Porque a Bíblia, depois da queda, diz que o homem ele vai ter uma relação com a natureza, uma relação hostil. Portanto, o problema ele é holístico, ele é global. O ser humano, por causa da queda, ele é afetado não apenas em si mesmo, mas em todas as suas relações. Paulo, aqui no verso de número 1, e é interessante que o texto ele pode ser dividido em 3 partes. Do verso 1 ao verso 3, Paulo ele está aqui tratando de como que o homem ele ficou sem Deus depois da queda. O verso 1 ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se você tem uma outra versão, por exemplo, NVI, ou o próprio texto mesmo no grego, você vai ver que não aparece essa expressão, ele vos deu vida. Ele só vai dizer que andávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Na versão ARA que eu estou usando, o tradutor ele antecipa algo que vai aparecer apenas no verso 5, e no meu ponto de vista aqui ele quebra um pouco a estética do texto. Não compromete. Porque logo no início o que Paulo ele está querendo mostrar para o seu leitor é exatamente o quadro, a situação do homem sem Deus. E ele compara o homem sem Deus como um zumbi, como um morto-vivo, como alguém que, a despeito de andar, de comer, de se relacionar, ele compara esse indivíduo como estando o quê? Morto. E aí nós precisamos pensar, de fato, de que Paulo ele não está apenas aqui querendo enfeitar, mas ele quer, com essa ideia de morte, expressar a situação real do homem em relação a Deus. A situação é de morte, ou seja, significa que o homem, ele em relação a Deus, ele não consegue corresponder a estímulos, ele está de fato morto. Ele não consegue se interessar por coisas espirituais, ele por si só, ele não se volta para Deus, ele não tem interesse nas coisas de Deus, ele está morto. Se você vai no enterro, você pode, de repente, tocar no cadáver, você pode furar o cadáver, ele não vai ter nenhum tipo de reação. Se tiver, acho estranho isso, né? Corra. A não ser que for um milagre. Espiritualmente é isso que Paulo está dizendo. O homem sem Deus, ele ouve essas canções belíssimas, no máximo pode alcançar o coração, mas nunca a alma em si. Paulo vai dizer que o homem natural não consegue o quê? Discernir as coisas espirituais, ele não consegue compreender. Ou seja, dentro daquilo que nós conhecemos na nossa teologia reformada, o homem, ele está no seu estado original, morto. Paulo vai dizer
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também, e é interessante que Paulo ele fala tanto para gentios como para judeus. Ele usa vós e nós no sentido de vocês gentios e nós judeus. Como o próprio apóstolo Paulo vai nos mostrar em Romanos, que a situação tanto de judeus como gentios diante de Deus é a mesma, todos estão mortos. Paulo vai usar uma outra expressão, uma outra ideia que ele vai usar, que é a ideia de escravidão. Ou seja, o homem sem Deus, além de ele estar morto, ele também é escravo. Mas ele é escravo de quem? O verso 2 e o verso 3 ele vai nos mostrar um pouco. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele fala que o homem sem Deus ele anda de acordo com o presente século, com o mundo. E ele fala que esse homem não apenas anda conforme o mundo, mas ele anda regido, governado por Satanás. E nós precisamos entender que existem forças espirituais do mal atuando no homem sem Deus. Não apenas isso. Ele vai avançar dizendo, entre os quais também todos nós, não apenas os gentios, mas todos nós andamos lá no passado, seguindo o quê? A inclinação da nossa carne. Fazendo o quê? Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Carne aqui é a natureza caída. Não necessariamente carne, porque às vezes a gente acha que carne na Bíblia quer dizer carne, mas não é. Carne na Bíblia é a natureza humana caída. Esse ponto aqui, ele é um tanto interessante, porque Paulo ele vai colocar não apenas o homem como estando morto, mas como sendo escravo. E o escravo, ele não tem vontade própria, ele faz aquilo que o seu senhor ordena. Imagina um escravo falando assim, eu não estou afim hoje de trabalhar porque o sol está muito quente, né? Eu estou cansado, acordei com enxaqueca, não vou trabalhar hoje. Ele pode fazer isso, um escravo? Não. Então Paulo está dizendo que o homem sem Deus, ele é escravo, porque ele está debaixo de um sistema que é governado por Satanás, e ele é preso, ele é dominado por uma natureza caída, que o rege, que o governa, que determina a forma como ele pensa, como ele vive, como ele anda. Ou seja, o homem sem Deus, ele é governado por uma natureza caída, má. E Paulo nos diz aqui que todos nós, nessa condição, éramos por natureza filhos da ira. Isso aqui é pesado. Por que é pesado? Porque aqui existe uma questão que nós precisamos ficar com um paradoxo. Deus, ele se revela aqui como não apenas odiando o pecado, mas também o pecador. Filhos da ira. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1. Não apenas em Romanos capítulo 1, Salmo 11, verso 5 vai dizer, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 6, 16, 19 vai dizer, o que semeia contenda entre irmãos, que o Senhor abomina.
O texto revela que Deus abomina o pecador. Porque o pecado não é um ente. Ele está na estrutura dessa humanidade caída. O mal não é o Munhá. Lembra aqui os mais antigos? Levanta a mão aí, quem conhece Munhá. Ah, irmão, você é velho também, admite aí. O que o Munhá dizia? Antigos espíritos do mal, transforma essa forma decadente em Munhá, o de vida eterna, ou o mal sempre vive. Não existe um mal, um ente. O mal não é um ente que disputa com Deus. O mal não é um outro ser. Não há um dualismo. Eu gosto de Agostinho, quando ele vai falar que o mal é a ausência do bem, é a ausência da luz. Nós não sabemos como isso aconteceu com Satanás e nem com Adão, mas ele está presente na humanidade. E aquilo que fazemos como resultado do mal presente em nós nos torna odiados por Deus, filhos da ira. O próprio texto bíblico em Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 3, verso 10, que não há um justo sequer. Nós vivemos uma vida cujo aquilo que fazemos aborrece um Deus que é puramente santo. O próprio Jesus vai dizer, lá no capítulo 8, verso 34 de João, que quem comete pecado é escravo do pecado. Então, o que Paulo está nos apresentando aqui no verso 1, 2 e 3 é o resultado do pecado na vida do ser humano. Mas existe uma estrutura nesse texto que eu acho o texto não apenas profundamente teológico, mas eu acho também que esteticamente ele é muito bem construído, onde nós podemos pensar da seguinte maneira. Primeiro ponto, Paulo fala que o homem ele está morto. Vamos chamar isso de A. Né? Segundo ponto, há uma trindade maligna que opera no homem. O sistema, o próprio coração do homem e o diabo. Vamos chamar de B. Vamos colocar aqui agora no centro dessa estrutura aquilo pela qual nós vamos ver que Paulo ele vai construir a solução para esse problema. Qual é a solução para o problema? Nós vamos chamar de C, colocar no meio dessa estrutura. E aí ele vai dizer no verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia. Então agora tudo parte não do homem, mas agora tudo que vai acontecer parte do próprio Deus. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então aqui nós vamos perceber esse paradoxo que eu disse, o mesmo Deus que odeia o pecador, o mesmo Deus que está irado com o pecador, ele decide amar. E onde é que nós podemos encontrar o amor e o ódio de Deus? O ódio aqui de Deus é aquela ira santa, justa. Não é o ódio humano, é exatamente a justiça divina por causa do mal. Na cruz. A cruz, ela resolve esse paradoxo, não me pede para explicar. O que eu posso dizer é que na cruz do Calvário, a ira divina, ela abraça também o amor. A cruz do Calvário, nós encontramos ira, ou seja, justiça divina e ao mesmo tempo amor. O mesmo Deus que odeia o pecador decide amá-lo, não porque existe alguma coisa boa nele, não que há nele algum tipo de bem que ele possa apresentar a Deus para chamar a atenção de Deus ou buscar o favor divino sobre ele.
Tudo que vai acontecer agora aqui no texto por causa da misericórdia. Ou seja, Deus não nos dá aquilo que merecemos. E o amor bíblico não é sentimento. O amor bíblico, ele não tem a ver com o sentir, mas tem a ver com o fazer. James Hunter, naquele livro O Monge Executivo, ele trata muito bem essa questão do que é o amor. A prova de que amar não tem a ver com aquilo que você fala ou aquilo que você sente, está no próprio verso de número 16 do capítulo 3 de João. Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele teve uma ação. Ele teve uma atitude. Ele deu o seu Filho. Portanto, Jesus Cristo é a manifestação concreta, física do amor. O amor bíblico, ele não é verborrágico e nem sentimentalista e muito menos hollywoodiano. Ele tem a ver com aquilo que fazemos. O que você faz é aquilo que traduz ou sinaliza o amor que há em você. Então, o verso de número 4, eu vou, dentro da minha análise, colocar como sendo o centro do texto. Porque agora, o que Paulo vai fazer é mostrar o que Deus faz por nós, do verso 5 ao verso 9. Então, Paulo, primeiramente, ele diz, olha, como é que nós andávamos? Andávamos mortos. Como é que nós andávamos? Andávamos na situação, na condição de escravos. Ou seja, dominados por esse sistema, por esse mundo caído, cujos os valores são anticristãos e o tempo todo, tudo que está ao seu redor te convida a abandonar a sua fé. Ao mesmo tempo, você vai perceber que existe dentro de você o pecado que te governa, que te domina e que acaba dando juridicamente legalidade para que Satanás ele controle a sua vida. Não a sua, a vida de quem não entregou ainda para Jesus. Verso 5. Paulo vai apresentar então como que nós estávamos mortos. E o que Deus faz em relação a alguém que estava morto? Lembra que eu disse? A, morte. B, escravidão. Não foi isso? Vamos chamar agora o verso 6, ele vai apresentar o A' e o B, ou vamos dizer A.1 ou A.2, ou B.2, para a gente fazer um contraste aqui. Para a morte, o resultado que é apresentado aqui do que Deus faz é dar vida. Olha o verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, o que ele fez? Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. É como se tivesse o texto cruzando, né? Morte, a base é o verso 4, misericórdia e amor, por causa da misericórdia e amor, para nós que andávamos mortos, o que Deus faz? Nos dá vida. Verso de número 6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos tira da condição de escravo e nos coloca na condição de reis. Percebe? Estamos onde? Assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima dos principados e das potestades. O que nós somos de Cristo? Membros do seu corpo. O credo apostólico vai dizer o quê? Que Cristo está o quê? Assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O que Paulo está dizendo? Que nós estamos o quê? Assentados nos lugares celestiais. Ou seja, por causa da nossa união com Cristo, nós unidos a Cristo, nós estamos com Cristo. Deus nos tirou da situação de morte e nos deu vida, Ele nos ressuscitou. Deus agora nos tira daquela condição de escravidão e Ele não nos
Ele nos liberta da escravidão, e não apenas nos liberta, Ele faz com que a gente esteja numa posição espiritual de governo, de reino. Nós reinamos com Cristo, e unidos a Cristo nós estamos reinando com Ele. Essa é a condição de cada um de nós em relação à nossa posição espiritual. E por que Deus faz isso? Para que Deus faz isso? O verso de número 7. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, na eternidade, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele mesmo. O que Deus faz é para que Ele seja louvado e glorificado pela manifestação da sua maravilhosa graça sobre nós. O verso de número 8. Aí o texto, um versículo muito famoso, né? O texto vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui há uma discussão teológica sobre a que se refere o termo isto. O que fica claro para nós aqui, irmãos, dentro desse quadro que foi pintado é, para a morte causada pelo pecado, o que Deus faz é nos dar vida. Para a nossa situação de escravidão, o que Deus faz? Nos coloca assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Para essa doença chamada pecado, qual é o remédio, qual é a cura desse vírus? Mesmo no filme ou numa série, como nós usamos aqui na introdução, nem toda a humanidade foi atingida. Seja na Guerra Mundial Z, seja no Eu Sou a Lenda ou The Walking Dead, nem todos foram atingidos, mas o vírus do pecado atingiu a todos da raça humana. E a solução para isso é a graça de Deus, é claro, mas o modo como nós recebemos a solução para aquilo que nos desumaniza, para aquilo que nos torna cada vez mais seres que vão vivendo uma vida que se distancia da imagem de Deus em nós, porque eu creio que um dos grandes males, principalmente da sociedade atual, por conta do pecado, por conta de tudo que a raça humana hoje ela vivencia, é exatamente o processo de desumanização. As nossas relações, o modo como nós tratamos e nós lidamos com o outro, vai revelando cada vez mais o quanto nós estamos distante desse Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, mas que por causa do pecado, o que reina, o que impera no homem é a ignorância, que é a escuridão, que nos faz cada vez mais distante do que de fato deveríamos ser quando nós fomos criados. Basta nós olharmos os valores do ser humano que estão divulgados, que estão sendo o tempo todo trabalhados, o quanto que isso vai distanciando a gente cada vez mais daquilo que é projeto de Deus para o homem. E o único remédio para isso é essa graça que nos livra de nós mesmos. Mas como que nós nos apoderamos dessa cura? Como num filme, geralmente a cura está, às vezes, em algo que a pessoa precisa tomar, como uma vacina, por exemplo. A fé, ela entra aqui não como sendo o elemento que traz a salvação, mas o elemento que serve de meio pela qual essa
salvação chega até nós. Ela é por meio da fé. A fé é o instrumento, é a injeção aplicada para esse vírus que já nos tomou conta e que somente pela graça de Deus nós podemos nos livrar dele. A grande questão é, na discussão teológica, isto é referência ao quê? Existe, no grego, nós temos o feminino, o gênero masculino. No grego você tem o neutro. A expressão isto, gramaticalmente falando, no texto grego, ele não concorda nem com fé e também não concorda com a palavra graça. Isto é neutro. Porque, na verdade, não é uma referência nem à graça, nem à fé e nem à salvação. Isto faz referência a todo o processo. Ou seja, isto não vem de vós. O que não vem de vós? Nem a graça, nem a fé, nem a salvação. Tudo isto é dom de Deus. Portanto, nem mesmo a fé que você usa para poder receber a salvação, receber aquilo que Paulo está colocando como cura para o nosso pecado, nem mesmo você apresenta isso a Deus como algo que vem de você, mas é o próprio Deus que te dá e você usa para receber essa graça. Porque tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. E aí Paulo reforça isso no verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui é fantástico, irmãos. O ensino evangélico, e quando eu falo evangélico, eu não estou falando da igreja evangélica, o ensino evangélico no sentido bíblico, do evangelho, daquilo que a Bíblia nos apresenta como sendo salvação. O que o texto nos mostra aqui claramente é que não tem a ver com aquilo que nós produzimos, não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Imagina se, de alguma forma, nós pudéssemos acrescentar ou somar alguma coisa para a nossa salvação. Todas as religiões, todas, sem exceção, a base é o homem que vai ao encontro de Deus. É o homem sempre tentando buscar a sua salvação através daquilo que ele faz. Pensa a reencarnação, por exemplo, que faz parte de diversas religiões. Uma das doutrinas mais antigas, em termos de religiosidade e crença no mundo. No fundo, a reencarnação faz a morte de Jesus simplesmente ser algo ridículo. Porque a salvação, na perspectiva reencarnacionista, não tem a ver com pecado, tem a ver com a possibilidade de você, numa outra vida, acertar erros da vida que você cometeu aqui e agora. É o que se chama de karma. O que é o karma, né? Tem muito que a gente fala, você é o meu karma, né? Cuidado. Karma é exatamente o quê? É aquilo que você deixou de fazer numa vida anterior e que você precisa acertar nessa presente vida. E no final das contas, se você sofre muito, é porque você precisa consertar ou pagar, sei lá o termo correto para essa linha de pensamento, o karma nessa presente vida, para que na vida futura você venha bem melhor do que nessa presente vida. Dentro dessa linha de pensamento, só o fato de você ser brasileiro, você já está pagando karma suficientemente de uma vida anterior horrível que você cometeu. É sério mesmo. Estou brincando, não. Pensa aqui, qual é o karma de Jesus? Como que Jesus pode ser um espírito evoluído, tendo ele ido para a cruz? O que ele fez numa vida anterior? E outra, não só o que ele fez na vida anterior, como que ele fez algo terrível numa vida anterior, e na última vida que ele teve aqui na Terra, ele se tornou um ser mais evoluído. Não faz sentido.
Tanto é que eles vão dizer que Jesus é uma exceção. Qualquer religião é o homem em busca da sua salvação ou tentando de alguma forma contribuir. Por que é tão difícil nós abraçarmos o Evangelho? Porque é estranho, irmãos. Nós desde criança somos treinados a viver uma vida de meritocracia. Não é isso? Eu fui criado assim, se passar de ano você vai ganhar aquele presente. E aí o que você faz? Batalha para ganhar o presente. Na empresa não é assim, e não tem nada de errado a vida ser assim. O problema é quando nós tomamos as nossas relações, o modo como as coisas funcionam no nosso mundo, na nossa sociedade, e aplicamos para a questão da salvação. O texto que foi lido na liturgia, a dívida naquela parábola que aquele homem contraiu, era uma dívida, simplesmente se você fazer um cálculo, primeiro que era impossível alguém cometer uma dívida daquela. E sendo impossível, pela hipérbole, exagero do texto, era uma dívida impagável. Essa que é a grande questão. Se houvesse possibilidade de acrescentar algo, de fazer algo para a nossa salvação, vamos concluir que alguém que tem mais posses tem mais possibilidade de ser salvo. Porque consegue, com suas posses, por ter bastante, praticar mais caridade. Mas como não há nada que podemos fazer? Porque tudo vem de Deus. E quando se trata de salvação, não há nada que possamos acrescentar. Porque nós precisamos entender que pecado não é apenas aquilo que eu faço, mas é o meu pensamento errado, é o meu sentimento equivocado, são as minhas omissões. Ou seja, se no final da vida nós colocássemos na balança os nossos bens, no sentido de coisas boas que produzimos, e o mal, o que pesaria mais? Portanto, nada do que fazemos pode ser colocado como crédito na nossa salvação. Tudo é graça de Deus. Então, do verso 1 ao verso 3, Paulo mostra a situação do homem sem Deus. Do verso 4 ao verso 9, tendo o verso 4 como base, nós vemos o que Deus faz em nosso favor. E agora, por último, o texto nos apresenta o que Deus faz por meio de nós. Se no verso 8, verso 9, Paulo está tratando aqui da doutrina da justificação, o que é a justificação? Deus me tem justo, não com base no que eu faço, e não no sentido de infundir em mim uma justiça, mas em declarar de forma jurídica que eu sou justo por causa da obra de Cristo na cruz. Isso é bem interessante e essa é a grande diferença de nós, cristãos, protestantes, do cristianismo romano, é que para eles a justificação tem a ver com algo que é colocado no indivíduo e ele vai se tornando justo. Por isso ele nunca pode ter certeza da salvação, porque ele nunca vai saber se a justiça que ele vivencia hoje é o suficiente para que ele possa ser salvo. Mas aquilo que a Bíblia nos revela, que Paulo entendeu perfeitamente, redescobrindo essas doutrinas da graça, é que a nossa justificação, ela não está na nossa justiça, naquilo que produzimos, mas na justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus, que fez aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Portanto, a nossa salvação está meramente em descansar, em colocar, repousar toda a nossa confiança na obra de Cristo Jesus. E não naquilo que eu consigo produzir ou que eu consigo fazer, mas naquilo que Cristo fez. A salvação, ela é por meio das obras, sim, mas não nossa, mas das obras de Cristo, em nosso favor. Mas, no entanto, o verso 10 fala daquilo que Deus faz por meio de nós. E o que Ele faz por meio de nós? Verso de número 10, pois nós somos feitura. O termo grego aqui é a palavra poema, que é a mesma palavra que nós temos na língua portuguesa para poesia, para poema.
Então, Paulo está dizendo aqui que nós somos poesia dele, criados por Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui nós vamos também nos deparar com aquela discussão da salvação pela fé. E aí alguém fala, mas Tiago diz que a fé sem obra é a fé. Ela é o quê? Morta. Qual é a grande questão aqui? Primeiro, novamente eu retomo a questão da estética do texto. O texto começa dizendo como é que nós andávamos sem Deus. Agora, no verso 10, o texto está dizendo como nós andamos em Deus. O texto começa dizendo quais eram as nossas produções sem Deus. E agora o texto nos revela que nós fomos salvos para andarmos em boas obras que o próprio Deus, antes de tudo, já preparou para que nós pudéssemos andarmos nelas. O texto está nos dizendo que tudo que Deus fez em nosso favor tem a ver com uma recriação. Deus, ele nos recriou. E nessa recriação é como se Deus ele fosse o artista cujo Cristo, sendo o pincel, ele estivesse pintando uma obra de arte. E essa é a ideia. Deus te recriou para que você pudesse ser como uma pintura, como uma poesia, como uma produção divina, a fim de que por meio da beleza da pintura o autor seja elogiado. Quando você vê uma belíssima obra, não é o pincel, no sentido, né, é o autor. É o próprio autor que recebe a glória daquela obra de arte. Deus, ele está, através de Cristo na nossa vida, nos recriando para que possamos expressar a beleza de Deus através da nossa vida. As boas obras, na verdade, elas são resultados exatamente de uma experiência genuína de alguém que realmente tem a fé verdadeira. Porque, de fato, a fé verdadeira, ela não é apenas uma fé cognitiva. Não tem a ver apenas com cognição, com conhecimento. Lá em Tiago, o próprio autor da epístola vai dizer que se você crê em Deus, você está fazendo muito bem, mas os demônios creem e o quê? Estremecem na sua presença. Portanto, crer em Deus e tremer na presença dele não faz de você com uma espiritualidade maior do que a dos demônios. Mas o que te diferencia dos demônios não é saber que Deus existe e nem tremer na presença dele, mas é se relacionar com esse Deus. Portanto, a fé verdadeira, ela não apenas fala de saber quem Deus é, qual é a vontade de Deus, mas fala também de afetividade, de relacionamento e de obediência. Quando a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, porque não existe. Quando você diz assim, olha, eu amo a minha esposa, e eu não evidencio esse amor por meio das atitudes, é porque esse amor ele não é verdadeiro. Se você diz, olha, eu sou vegetariano e eu te encontro numa churrascada, eu vou dizer, você não é vegetariano coisíssima nenhuma. Você pode ser vegetariano da boca para fora. Você pode se identificar como vegetariano, mas você não é vegetariano. Portanto, a fé verdadeira, ela não é simplesmente saber que Deus existe, mas é alguém que se relaciona com esse Deus verdadeiramente, não apenas na sua mente, mas também no seu coração e nas suas atitudes. Essa é a fé com que Paulo está trabalhando. E quando Tiago ele faz a crítica de que a fé sem obra é morta, ele está dizendo, olha, não adianta dizer que Deus existe e viver como se ele não existisse. Portanto, o verso de número 10, ele termina exatamente nos apresentando que agora, recriados por Deus, nós somos como poesia de Deus, nós somos como uma obra de arte de Deus, para que através das nossas boas obras, os homens possam elogiar o autor da belíssima obra de arte que foi feita. A pergunta é, a sua vida
ela expressa a beleza de Deus? O seu cristianismo, ele expressa a beleza do artista? É importante nós pensarmos que o cristianismo é exatamente isso. É nos tornarmos semelhantes a Cristo diariamente, progressivamente. Essa última parte do texto, o que Paulo está tratando é da doutrina da santificação. Aqui nós vimos a graça, a justificação, a regeneração, e agora Paulo fala da santificação. Ou seja, na justificação, lá no passado, lá na cruz, quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi liberto da culpa. No futuro, você será liberto da presença do pecado. É algo futuro, que Paulo, em Romanos capítulo 8, vai tratar até como uma realidade já passada, diante de um Deus que já viu todas as coisas. Mas agora, entre a culpa que já não existe mais e a presença do pecado que não mais existirá, o que temos aqui é esse processo, que é andarmos em direção ao que Cristo é, nos libertando progressivamente do poder do pecado. Portanto, o que nós vimos hoje aqui, irmãos, concluindo essa mensagem, o poder do pecado, que causa morte, que causa escravidão. Vimos aqui o que Deus faz por nós, não por conta da nossa bondade, dos nossos méritos ou da nossa capacidade, mas por causa da misericórdia e do amor com que nos amou. Ele nos dá vida e também nos liberta da escravidão. E por último, o que nós vimos? O que Deus faz por meio de nós. E o que Deus faz por meio de nós tem a ver com o quanto nós permitimos que essa graça venha nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. É bem verdade que todos aqui, eu creio que todos, que já entregaram suas vidas a Jesus, são igualmente justificados. Não há aqui ninguém mais justo que outro. Mas eu não posso dizer que todos são igualmente santos. Porque existem aqueles que se parecem mais com Cristo do que outros. Porque a graça de Deus está fluindo sem barreiras, posta por a gente mesmo, para que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo. Que o homem, que o mundo, ao olhar para você, que ele possa ver você como poesia de Deus, como feitura de Deus, como aquele que expressa a beleza de Deus. Porque no final das contas, tudo tem a ver com Deus. Até mesmo a sua santificação plena. Porque no fundo, sabe o que acontece lá no final da história? Deus olha para você e se vê em você. Ou seja, ser parecido com Cristo é Deus olhar para você e Ele ver Ele mesmo em você. Tudo é para a glória dEle. E graças a Ele, sendo para a glória dEle, nós temos o prazer nele, porque foi para isso que fomos criados. Deus possa te abençoar. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça que nos alcançou. Nós não sabemos onde nós estaríamos se ela não tivesse de forma irresistível nos alcançado. Mas essa graça que nos constrange, nos faz enxergar progressivamente cada vez mais esse amor com que o Senhor nos amou, manifestado na cruz do Calvário, onde a sua justiça foi toda aplicada ao seu próprio Filho, a fim de que em Jesus Cristo nós pudéssemos ser reconciliados contigo. Muito obrigado, Senhor, porque essa graça não apenas nos tirou do estado de escravidão, mas ela continua operando em nossos corações, para que possamos progressivamente expressarmos a tua beleza. Pai, que o Senhor possa profundamente
selar nos corações de cada um que já compreendeu essas verdades, aprofundando cada vez mais essa consciência do teu amor, da tua graça, para que de forma voluntária, expressiva, possamos, ó Deus, frutificar como resultado de uma fé verdadeira que nós recebemos de Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus por Tua maravilhosa graça. Amém.